Bom, alergias respiratórias é um termo que envolve muitas coisas, né? Uma alergia respiratória pode ser desde uma rinite alérgica, uma sinusite alérgica, uma faringite, até situações dentro dos brônquios, que a gente chama por asma, né? Então, quando a gente fala de doenças respiratórias alérgicas, a gente pode falar, na verdade, sobre isso tudo. A mais grave, a mais importante, é a asma, né? O nome asma, na verdade, é uma inflamação que dá nos brônquios, né? Essa inflamação normalmente é de causa alérgica, mas pode não ser alérgica também, onde a pessoa tem crises de falta de ar, com chiado no peito, com tosse, com aperto no peito, levam a crises de muita falta de ar, que pode inclusive fazer com que a pessoa busque o pronto-socorro atrás de tratamento. Popularmente, as pessoas chamam esses sintomas de bronquite. Então, quando a criança, o adolescente tem essas crises desde criança, desde bem pequenos, normalmente é tratado como, ou chamado como bronquite. Na verdade, bronquite é uma outra doença, né? Do ponto de vista médico, bronquite é um outro tipo de inflamação que dá nos brônquios, que pode ser aguda por conta de uma infecção, ou a bronquite pode ser crônica, desenvolvida pelo cigarro. As pessoas que fumam têm a chamada bronquite crônica, que é uma doença que se desenvolve geralmente depois dos 40 anos de idade, quando a pessoa já fumou bastante, e não tem relação com alergia. É uma doença que tem quem quer, quer dizer, quem fuma vai ter essa doença. Se a pessoa não fumar, provavelmente não vai ter. Então são duas doenças diferentes, só que como popularmente as pessoas chamam asma como bronquite, esse nome acaba confundindo, mas são duas doenças diferentes. Normalmente, as pessoas que têm asma já desenvolvem os sintomas desde a infância e adolescência. Não obrigatoriamente. Algumas vezes esses sintomas vão vir na idade mais adulta, mas na maioria das vezes quem tem asma já tem os sintomas desde jovem. No Brasil, mais de 10% da população tem asma, tá? Então é um número bastante grande de asmáticos, e morre no Brasil cerca de 7 pessoas por dia por crise de asma. Então é uma situação que realmente é grave e precisa ser alertada. As pessoas precisam ser alertadas da necessidade do tratamento contínuo para prevenção de crises, porque geralmente o que vai levar à morte é quando a pessoa entra em crise de asma. A pessoa que tem alergia normalmente tem um histórico familiar, tem alguma base genética, então tem algum parente com rinite, com asma, ou um pai, ou a mãe, irmão, sempre tem alguma coisa familiar, então tem uma base genética. Essas pessoas possuem uma inflamação crônica nos brônquios, então os brônquios ficam inchados, ficam avermelhados e ficam hipersensíveis. Eles têm uma sensibilidade muito grande, então eles reagem a qualquer estímulo externo que apareça com uma grande contração. Então, se entrar em contato com uma fumaça, uma poeira, né, isso os brônquios vão reagir, vão se fechar e vão levar a crise de falta de ar. As pessoas que têm esse problema, que têm asma, que têm esses brônquios supersensíveis, quando entram em situações de mudança de tempo, o ar muito frio e seco, especialmente desse período de outono e mais para frente no inverno, também funciona como um irritante e os brônquios vão reagir se contraindo. Então, a questão do tempo frio e do tempo seco envolve principalmente essas variações em pessoas que têm os seus brônquios sensíveis, que são as pessoas que têm asma. Existem algumas pessoas que desenvolvem asma ao longo da vida, mesmo sem serem alérgicos. São pessoas que vão estar expostas a ambientes com muitos fatores irritativos, poeira irritativa. Então, pessoas que têm muito contato com poluição, ou ambiente de indústria, onde existe a exposição à fumaça, a alguns tipos de gases. Então, são pessoas que podem desenvolver asma mesmo sem serem alérgicas. Então, existem outros fatores que podem levar à doença também, que não somente a alergia. Então, quem tem asma, que tem esses brônquios inflamados, sensíveis, precisa fazer um tratamento regular, continuado, que vai desinflamar esses brônquios.
aí a pessoa vai deixar de ter essa sensibilidade exagerada quando entrar em contato com o frio, com a poeira, com o pó, e ela vai reduzir a possibilidade de ter crises. Como é uma situação crônica, muito provavelmente a grande maioria das pessoas que têm asma precisa fazer esse tratamento continuado a vida inteira, assim como quem tem pressão alta precisa usar remédio de pressão mesmo quando a pressão está normal. Quem tem diabetes precisa usar insulina para baixar o açúcar, porque se deixar de usar insulina o açúcar vai subir. A pessoa que tem asma precisa usar uma medicação regular para desinflamar os brônquios, eles não ficarem sensíveis e reagirem exageradamente com contração e crise de falta de ar. Todos os medicamentos para asma são feitos por via inalatória. Então existem diversos tipos de medicações por via inalatória, popularmente chamado de bombinhas, mas tem alguns medicamentos que são em spray, tem medicamentos que são em pó, né? Tem medicamentos que são em névoa. Então, os vários medicamentos são sempre dados por inalação, porque o medicamento já vai direto no lugar onde ele tem que agir, sem muitos efeitos colaterais. Então existem medicamentos que são dados para o tratamento contínuo, crônico, para desinflamar os brônquios, que são medicamentos anti-inflamatórios, e existem medicamentos chamados broncodilatadores, que fazem uma dilatação rápida dos brônquios para tirar a pessoa da crise. Então, são vários tipos de bombinhas diferentes, onde a pessoa pode para a pessoa realizar o seu tratamento. As bombinhas têm medicamentos que devem ser usados de maneira contínua, porque elas são preventivas. Bombinha não faz mal ao coração. Esses medicamentos de hoje são bastante eficazes e seguros, não tem risco nenhum ao coração. E a bombinha não vicia, não tem nenhum medicamento dentro dessas bombinhas para asma que vai fazer com que a pessoa seja dependente da bombinha. O fato de que muitas pessoas precisam usar bombinha constantemente ou frequentemente porque estão com falta de ar é porque elas não estão fazendo o seu tratamento regular. Então elas entram em crise frequentemente e precisam usar a bombinha frequentemente. Então, fazendo o tratamento regular, se previne as crises e a pessoa até reduz a necessidade do uso daquela bombinha de alívio para tirar da crise de maneira emergencial. Os corticoides inalatórios, que são medicamentos usados para o tratamento crônico da asma, contínuo da asma, são numa dose infinitamente pequena, onde eles ficam depositados só dentro dos brônquios, não vão passar para a circulação e não vão trazer os efeitos temidos do uso contínuo do corticoide, que é ganho de peso, alteração no estômago, osteoporose, etc. O corticoide inalado é uma dose mínima, pequeniníssima, e que vai ficar somente nos brônquios e vai só fazer o efeito de prevenção da asma. Não existe aquele medo, não é necessário ter aquele medo de usar o corticoide inalado porque vai ganhar peso ou ter outros efeitos colaterais. O que faz ganhar peso e ter esses efeitos colaterais é o uso do corticoide por via oral, em comprimidos, em xaropes ou por injeções, quando as pessoas têm crise. Então, se a pessoa não faz o seu tratamento regular e entra em crise frequentemente, ela acaba tomando corticoide por boca ou por injeção muito constantemente, e aí tem esses efeitos colaterais. Por isso que ela precisa fazer uso do corticoide inalatório, que é a droga que vai desinflamar os brônquios e vai prevenir de ter crise. E esse não vai trazer efeitos colaterais como os corticoides que são tomados por boca ou por injeção. Quem vai ter efeito colateral de uso de corticoide na asma são aquelas pessoas que usam corticoide cronicamente. Então, daí vem a importância de fazer o tratamento regular, não deixar de usar o remédio mesmo fora das crises, que é para fazer a prevenção das crises e não precisar entrar no uso contínuo do corticoide por boca ou por injeção. Então, nesse período que nós vamos chegando agora de outono e inverno, as pessoas precisam usar o seu medicamento da asma contínuo, fazer uso da medicação regular para prevenção de crises, porque mantendo os brônquios sem inflamação, eles vão deixar de reagir exageradamente à variação de temperatura. Nesse período de outono e inverno, é muito comum as pessoas ficarem mais em locais fechados, sem ventilação, aglomerados. Isso favorece a transmissão dos vírus entre as pessoas, então por isso que é muito mais comum gripes e pneumonias nessa época do ano. Por isso é importante que as pessoas mantenham os ambientes arejados, ventilados, tomem a vacinação contra a gripe para prevenção
da gripe, porque são fatores que vão ajudar muito na prevenção das crises de asma. Outro ponto importante nesse período, lavagem constante das mãos, porque os vírus se transmitem não só pelo ar, mas principalmente pelo contato de uma pessoa doente para outra pessoa sadia. Então, manter as mãos sempre bem limpas, lavar frequentemente com água e sabão. Se não for possível, pegue um frasco de álcool gel, passe álcool gel frequentemente nas mãos, porque isso previne também a transmissão das gripes e resfriados. As pessoas que têm asma precisam manter o seu ambiente doméstico também livre de fatores que possam interferir nas crises. Então, livres da poeira, do pó, evitar o carpete, evitar acúmulo de caixas, de livros, de brinquedos dentro do quarto, aqueles armários entupidos de coisas onde acumulam muito pó, umidade, mofo, são todas situações que dentro da casa de uma pessoa com asma vai agravar o problema. É importante que o asmático mantenha essa higienização doméstica, porque isso é fundamental também para o tratamento. O asmático ele não pode nem passar perto da fumaça do cigarro de uma outra pessoa, quanto mais fumar. Se a pessoa que tiver asma fumar, e ela conseguir fumar, porque primeiro ela pode não conseguir, porque a fumaça vai ser tão irritante que ela vai entrar em crise. Mas se ela conseguir a proeza de fumar, ela vai desenvolver as duas doenças, que é a asma mais a bronquite, e associado a isso ainda destrói o pulmão, que é o enfisema. Então ela tem um conjunto de doenças do pulmão muito mais grave, que vai levar a muita limitação e uma morte mais cedo. 70% das pessoas que têm asma têm rinite alérgica. E a rinite alérgica, quando ela não está controlada, é um fator também de desencadeamento de crises de asma. Então é importante a pessoa que tem asma manter também o seu tratamento para rinite, porque o controle da rinite é fundamental também para o controle da asma. Não, as gripes são infecções que dão na região do nariz, né, na região da mucosa do nariz, dos seios da face, que podem levar a sinusite. É uma infecção, é um vírus, uma bactéria que entra nessa região, nessa localização, e leva a uma inflamação aguda, onde a pessoa tem nariz entupido, tem catarro que sai pelo nariz, tem muita febre, geralmente tem muita febre. Já a rinite alérgica é diferente. A pessoa tem sintomas de nariz entupido, tem aquela coriza clarinha, tem aquelas crises de espirro com frequência. Geralmente isso está ligado quando a pessoa tem contato com poeira, com pó, com mudança de temperatura, são crises repetidas ao longo do ano. Gripe a pessoa tem 1, 2 vezes ao ano, é uma infecção. A rinite alérgica é uma situação bem diferente, embora as duas possam levar nariz entupido e escorrimento do nariz, os sintomas são diferentes, não tem como confundir, né?